Não há coisa mais terrível no mundo do que a intolerância, a dificuldade, a incapacidade de aceitar os outros. O racismo é uma forma de intolerância, mas é terrível quando se combinam coisas como racismo e intolerância religiosa. Eu considero tão perigoso para o Brasil a intolerância religiosa quanto o crime organizado. São coisas parecidas. Há uma destruição da teia social, dos laços democráticos, quando a intolerância progride. E ainda pior no nosso caso, aqui no Brasil, é que a gente está vendo que a intolerância se tornou o cavalo de batalha do racismo. E eu acredito que um país como o Brasil, um estado como a Bahia, uma cidade como Salvador, não se pode ser dessa postura de intolerância, de agressão, porque nós temos uma convivência aqui das religiões. Eu acho a intolerância um crime, um absurdo, e acho mais absurdo numa cidade como Salvador, a cidade maior contingente de negros fora da África, de respeitar a liberdade de crença das pessoas. Nesse momento, eu diria assim, nós estamos convivendo também na Bahia, na nossa terra, com alguns comportamentos estranhos. Pessoas que acham que são donas da verdade, são proprietários da verdade, e quem não segue aquele esquema, aquele jeito, aquele ritmo, aquela liturgia ou aquela religião, é alvo de perseguição. Eu passei por uma situação bastante constrangedora, no mínimo constrangedora. Quando fui iniciada, eu tive que passar um período fora do meu terreiro, né? Eu tive que também manter determinadas condições que foram impostas, né? Condições que deveriam ser cumpridas, resguardos. Uma das situações que eu passei foi o fato de uma professora tentar tirar o meu ojá, tentar descobrir a minha cabeça para ver o que era que eu tinha na cabeça. Mas o mais grave que aconteceu dentro disso tudo foi o fato de nem eu, nem os meus colegas conseguirem darem aula na escola. Porque todos os dias das minhas aulas eu estava em sala de aula, mas tinha pelo menos 15 a 20 alunos fingindo que estavam recebendo o santo. Eu deixei de ser a professora rasta, passei a professora macumbeira. Normalmente a minha postura enquanto educadora era sentar com os alunos, explicar a situação e dar continuidade ao ensino, porque isso faz parte do ensino. Só que eu não podia falar nada, eu não podia me defender, não houve nenhuma cooperação dos colegas. A direção da escola, apesar de ver todo o tumulto que causava na escola, simplesmente não tomou nenhuma posição. As pessoas têm que mais se preocupar em educação, porque eu acho que intolerância é uma falta de educação, é uma falta de respeito, é uma falta de amor para com o outro. É um preconceito que as pessoas têm da diferença. Eu acho que Jesus, Jeová, Javé, Olorum, tenha ele lá o nome que tiver,
Eu acho que ele deu essa diversidade, essa pluralidade. Eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças. Os meus colegas não me respondiam boa noite, não falavam comigo, né? E eu passei a ficar isolada. De professora querida, de professora que participava, eu passei a ser adoradora do diabo. Quem é que é agredido pela intolerância religiosa hoje? São justamente os cultos afro-brasileiros. É o negro assimilado ao demônio, ao diabo. É o candomblé, a umbanda, os cultos afros é que estão sofrendo um processo de demonização, há uma caça às bruxas, há uma agressão continuada. Acabei ficando com síndrome de pânico a partir de outubro de 2002. Eu comecei a ser tratada por psicólogos, por psicanalistas, por psiquiatras também. O meu pânico era ir para a escola. Eu continuo fora da escola. Eu continuo e não consigo voltar para a escola. Mas já dei cursos, já fiz palestras em outras escolas, até sobre questões religiosas, mas eu não consigo simplesmente voltar. Eu ainda estou em tratamento médico, embora isso não tenha o salário que eu ganho como professora não dá nem para pagar a minha psicanalista. E ainda assim, eu estou fora de folha, porque acho que eu não tenho problema nenhum. Eu acho que a questão da intolerância religiosa precisa a gente refletir um pouco mais com relação à questão da cultura, da dominação que os povos sofreram no passado e no presente. Primeiro, acho que é importante a gente ter claro o seguinte, que a religião é um produto da cultura. Todas as culturas produziram e vão continuar produzindo religiões. A questão de Deus extrapola a questão da religião. Eu acho que não há nada igual ao que sofreu o pessoal do candomblé ao longo desse tempo. Nós temos uma história como batistas, uma história de restrições, de preconceito e até de perseguição. Eu acho que até além de nós e como herança, uma tradição muito maior do que nós, está, por exemplo, o povo de santo, o povo de candomblé, cuja história, né, neste país e particularmente na Bahia, é uma história que reclama de todos nós, e os cristãos de um modo especial, um respeito muito grande, uma admiração muito profunda e um companheirismo, uma convivência no sentido de que a prática religiosa do candomblé, do povo de santo, seja eminentemente respeitada. Vale ressaltar que o candomblé é uma das religiões que mais respeita, porque sempre nós somos atacados, jamais nós atacamos, e quando nós atacamos é no intuito de defesa, mas constantemente nós estamos sendo atacados. O candomblé é uma religião que respeita o catolicismo, os neopentecostais, jamais ataca, acatamos todas as leis dele, aceitamos muitas coisas que eles estão tirando do candomblé, como agora está surgindo aí sabonete de descarga, coisas que eram usadas no candomblé, banho de descarga,
o nosso acarajé agora está sendo vendido por evangélico com o intuito de bolinho de Jesus. E só que não está levando somente para atacar com palavras, agora está atacando fisicamente, como recentemente tivemos também numa casa de candomblé no Beiru, que foi atacado com ácido, inclusive um cão do que pertenceu ao candomblé foi queimado com ácido. Esse terreiro já foi instalado aqui no Beiru desde 1972 e só em 26 de setembro de 2001 foi que veio nos acontecer um incidente com os crentes da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nas vésperas do dia 27 de setembro, que antecipava o Carolo de São Cosme, e com sal e enxofre, chegaram no nosso portão e começaram a sacudir de maneira assim, agressiva, pedindo que saísse os filhos de Satanás, os filhos do demônio, e que essa casa teria que se tornar uma casa de Deus, não uma casa do demônio. E jogaram então os seus salos e enxofre na nossa porta, no portão, com uma grande quantidade de enxofre. E nesse momento quem atendeu eles, quem recebeu eles foi o cão que tomava conta da casa no momento, que estava sem ninguém na hora. E eles aí atingiram o cão com um produto corrosivo que caiu sobre o pescoço do animal e começou a ferver. Comportamentos como sair da sua igreja e ir direto a um centro de candomblé, por exemplo, jogar enxofre, dizer que Satanás, saia daí, Satanás está aí, quer dizer, são comportamentos, ou chutar uma imagem sagrada, como houve aquele episódio, né, da imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil. São comportamentos, a meu ver, que no século XXI não tem mais cabimento, mesmo porque existe todo um pluralismo, tanto cultural quanto religioso, que tem que ser respeitado, seja por quem for. Estava tendo uma festa aqui de Enzila e quando chegou na hora, esse daí entrou com o jornalzinho da Igreja Universal na mão, pelo portão da lateral. O jornalzinho de Deus, olha, toma aqui. Quando a gente percebeu o que estava acontecendo, fomos lá, pegamos todo o jornalzinho, botamos na mão dele arrumadinho novamente. Eu fiz questão de botar jornal para o jornal assim, arrumadinho no bracinho dele, que não estava. E disse, olha, meu filho, você vai procurar a casa certa para você entregar o seu jornal de Deus. Porque todos nós aqui sabemos a palavra de Deus. E sabemos que Deus existe, mas cultuamos Ele como santo. A gente aqui na Casa Branca, nós já sofremos agressões com o pessoal da Universal. O pessoal da Universal já entrou na nossa casa para vir converter a gente aqui dentro do nosso espaço. Quer dizer, isso é uma agressão. A gente jamais sairia daqui de dentro para chegar na Igreja Universal para fazer... Primeiro, que a nossa religião é uma religião de tolerância, não de intolerância. E é absurdo que se fale em nome de Deus, se fale em valores religiosos, agredindo os outros, insultando, condenando. Religião que condena a si mesma. Então é preciso restaurar o respeito mútuo, é preciso estabelecer um diálogo interreligioso, fraterno. Mas isso só pode acontecer se a intolerância for proscrita, for banida. Está acontecendo em alguns locais, até mesmo nas periferias de Salvador, de igrejas tidas como evangélicas, que começam a também fazer uma caminhada tipicamente para o confronto, agredindo, jogando objetos, criticando, com um som, por exemplo, mais alto do que o som daquele grupo que está em procissão, buscando mesmo o conflito, o confronto de pessoas com relação. Quer dizer, isso é inadmissível. As pessoas são livres, elas podem, assim como os evangélicos têm o direito de chegar nas esquinas e ficar fazendo o culto deles e gritando como eles fazem normalmente, a igreja no Brasil há mais de 500 anos ela sempre teve esse comportamento de fazer suas procissões. Então acho que tudo isso é educação, acho que começa de dentro de casa. Sem educação não adianta ir para a universidade.
Porque não adianta estar com o canudo na mão, ser doutor e não ter educação. Ter conhecimentos, ter cultura e não ter educação.